Boa tarde a todos. Meu nome é Danilo Sacramento. Estou ajeitando aqui a câmera. A aula de hoje vai ser sobre biotecnologia. Depois do final de citologia, uma pequena informação a mais acerca do uso dos conhecimentos da tecnologia lá, dos cromossomos, zigóteno, certo? E DNA para o uso de métodos tecnológicos, melhoria da qualidade de vida humana ou descobertas científicas feitas de alguma utilidade, algum uso, certo? O DNA recombinante é resultante da moldagem de material genético entre duas ou mais espécies distintas feitas por enzimas de restrição, certo? Você tem o DNA. Essas enzimas de restrição, elas vão pegar parte desse DNA lá da hélice, certo? E, por exemplo, se eu quiser, o DNA de bactérias, por exemplo, é um DNA arredondado. E a espécie Escherichia coli é muito usada nesse aspecto. Se eu quiser pegar um pedaço de DNA do meu gene, por exemplo, uma característica minha, e uma característica, um fenótipo, um par de cada pedacinho das perninhas, de uma perninha, de outra perninha, lá do cromossomo que a gente falou, e quiser replicar, aí eu tenho lá o DNA redondinho, eu faço o que? Eu pego o meu gene, o pedaço do meu DNA do gene, soldo, colo e faço com que aquele plasmídeo, que é o nome do DNA da bactéria, redondinho, multiplique aquilo milhares de vezes, para que eu use aquele pedaço de gene que eu corto, os pedaços das milhares de vezes, todo aquele pedacinho que eu tenho agora replicado milhões de vezes, para eu poder usar. E, por exemplo, um gene que cure a doença do câncer, da AIDS, ou a resistir a alguma doença, como a ebola. Certo? Enzimas de restrição ou endonuclease de restrição atuam como tesouras moleculares capazes de cortar o DNA helicoidal ao meio e dividi-lo em duas fitas. Certo? E pontos específicos com grande precisão. Nas bactérias, elas atuam como mecanismos de defesa contra DNA estranho. Por exemplo, de vírus, DNA de vírus. As endonucleases em bactérias são usadas pelas bactérias para se defender de vírus bacteriófagos, vírus que se alimentam de bactérias, certo? E também as endonucleases soldam, aquela ideia de solda que eu falei aqui para vocês. Quem solda são as endonucleases. Elas são enzimas, olha lá, enzima é um tipo de proteína. Elas pegam outras proteínas, vão lá e... O que tem de comum entre proteína e DNA? Não vou dizer, você tem que assistir a aula e lembrar. Vai lá e dá uma soldadinha. A bactéria Escherichia coli, que eu já falei aqui, possui um DNA circular chamado plasmídio. Com a enzima de restrição, pode retirar um gene de um outro ser vivo e colocar no plasmídio e repor nesta bactéria. Já falei aqui. Quando ela se multiplica, todas as suas descendências irão herdar esse novo gene e passar adiante. É como eu disse, há uma replicação milhares de vezes. E essa replicação milhares de vezes, o que faz? Você produz aquele mesmo gene várias vezes. De maneira que você transforme a Escherichia coli, a bactéria, em uma fábrica de genes. Por exemplo, essa é uma forma de se produzir insulina de maneira mais rápida e barata. E também podem ser criados anticorpos e vacinas, soros e hormônios. Seres transgênicos, vamos lá. Os transgênicos são aqueles que recebem um gene incorporado de outro ser vivo.
de outra espécie, certo? Por exemplo, você tem uma espécie de milho que você quer trabalhar com uma espécie de milho. E milho você não consegue plantar no sertão. O ambiente é muito seco, por mais que você coloque água, a terra é fértil, só precisa de água. Você coloca água, mas mesmo assim o milho não vinga em certos pontos. Daí você precisa adaptá-lo para a situação não apenas de semi-aridez, mas de aridez pura, desértica, em situações de degradação ambiental em que há desertificação, por exemplo, no semiárido. Como você vai adaptar esse milho? Milho transgênico. Você simplesmente vai pegar o DNA de uma espécie que aguente viver naquele ambiente desértico. O gene específico que ajuda a aguentar aquela situação, coloca lá no plasmídio, multiplica, pega os pedaços e põe nos milhares de milharais por aí. Daí você tem uma espécie com aquela característica. Bom, geralmente os materiais muitas comidas que nós comemos já vêm com um Tzinho, um triângulo amarelo e um T nele, que significa transgênico, certo? Eu vou ver se dá para fazer alguma... Não sei, eu não sei colocar ainda imagens dentro do vídeo. Eu vou procurar ver se dá para fazer isso, colocar algumas imagens em alguns vídeos, melhorá-los, né? Deixar um pouco mais dinâmicos, animados, para mostrar como é o símbolo. É um triângulo amarelo e um T no meio. Inclusive tentar botar esse símbolo. Perdão. Sendo que essa matéria-prima pode ser milho, trigo ou soja. São as três formas e culturas mais rentáveis na área agrícola. Soja, milho e trigo. Isso pode cair na provinha de vocês, viu? Relativo lá à ecologia, entendeu? Uma mistura de biologia com agronomia que cai na prova e tal. Então, ou biotecnologia também. Então, já vou adiantando algumas informações. Certo? O que é que acontece? Você pode relacionar algumas vantagens. Olha lá. Resistência a pragas agrícolas, reduz o uso de agrotóxicos, o que é bom para o ambiente e para a saúde humana. Produção de sementes com valor nutricional, aumentando a riqueza de vitaminas, sais minerais. Você vai criar um milho que tenha um limite de glicemia. Glicemia faz mal para a nossa saúde, glicemia alta lá quando a gente vai para a clínica fazer exame de sangue, vai fazer quando nós vamos fazer, se eu errei o português, me perdoe. Nós vamos fazer, por exemplo, exame de sangue, de colesterol e triglicérides, e também de açúcar no sangue, né? De glicemia. Então, você pode criar um milho que tenha baixa glicemia, mesmo tendo muita glicose. Olha lá. Mesmo tendo muita glicose, de maneira que ele não faça mal à saúde humana. Por exemplo, você pode aumentar a produtividade agrícola. Por exemplo, um pé de milho normal produz 10 espigas. Aí você multiplica aquele gene que é responsável pelo número de espigas, ao ponto de o gene criar um pé de milho com 20, 30, 40, 50, 100 espigas num pé só. Você vai aumentar em muito a produção. Não há estudos sobre as consequências de consumir esse tipo de produto. Ainda não há estudos. Por exemplo, um produto transgênico. Entenda uma coisa. Tudo que a gente come tem um DNA. Você comeu fruta, verdura, legume lá, tudo bonitinho, feito lá no almoço. Ali tem DNA deles. Tem a célula está morta e tal, tem o DNA. Tem proteínas ali deles. Você não sabe quais modificações foram sofridas ao ponto dele chegar na sua mesa. E, mesmo sabendo, as consequências dos genes deles modificados, possa fazer de alterações na sua saúde quando você come e dentro de você.
Já parou para pensar nisso? Pois é. É algo a se pensar. O que pode ocorrer é a transmissão acidental de genes não desejáveis de uma espécie para outra. Entendeu? E isso pode gerar novas pragas agrícolas. Lembra lá do exemplo de uma espécie de milho que coloca um gene e ele suporta excesso de calor? Pois digamos que esse gene, lá na cadeia alimentar, vamos ver cadeia alimentar no terceiro ano, um pouquinho mais à frente, certo? Lá perto do final de todas as aulas, os produtores, que são as plantas, eles captam a energia do sol, tá? O sol e eles se alimentam. E é unidirecional, vai do sol até o último consumidor. Sol, as plantas se alimentam, depois aí você tem outra que vai aos primeiros consumidores primários, se alimentam de plantas, e aí o que acontece? E um gafanhoto, vagalume ou qualquer animal herbívoro vai lá e se alimenta. De repente tem aquele gene ativo no milho. E eis que agora nós vamos ter um vagalume, um ortóptera, no caso o grilo, gafanhoto, é, mutante, resistente a aquele excesso de calor. Quer dizer, não obrigatoriamente pode acontecer, mas esse é um medo de que isso aconteça. O medo maior é de que esse gene entre em outra espécie e dê a mesma característica, entendeu? Pode ser que aquele gene em uma planta tenha um efeito, em um animal tenha outro, ou nenhum efeito. Ninguém sabe. É exatamente esse mistério da ciência que nos deixa com medo com relação aos produtos transgênicos, certo? Há um estudo sobre também o surgimento de superbactérias e supervírus. Das bactérias que tentarem atacar o milho, dos vírus que tentarem atacar o milho, causarem esse tipo de consequência ao receber esses tipos de genes, super genes, entendeu? De mais resistência. O objetivo era dar para uma espécie e acaba que dentro da cadeia ela acaba caindo em outra, que a gente não quer que caiba. Por exemplo, uma coisa meio que estranha, um lobo ou um animal que anda em ambiente de Mata Atlântica, mesmo que tropical, mas não árido, semiárido. Ele resista a ambiente árido e semiárido, por conta de genes assim. Ou qualquer animal de topo de cadeia. Olha lá, hein? Grandes perigos. Todos correm perigo. Porque é questão de saúde. Não só para manutenção do equilíbrio dinâmico da natureza, lá da ecologia, mas também da saúde humana. Certo? Pode ser que, como eu falei, algo que você coma seja transgênico e cause algum efeito colateral. Certo? E existe a geneterapia, que é o seguinte: um grupo de médicos pegam lá o seu gene, arrancam do seu sangue, lá seu gene bonitinho de partes do seu corpo, estudam para verificar em qual fase da sua vida você pode ter ou não determinada doença. Você vai ter características muito positivas que podem ser potencializadas pela geneterapia. Você tem uma musculatura boa para correr muito, o seu coração é muito bom para correr muito, o seu diafragma, seus ossos são bons, o seu cérebro tem características de desenvolvimento que te deixa mais inteligente, isso é bacana. Mas claro que temos nós, seres humanos, humildes mortais, temos defeitos, então pode ser que em uma determinada fase da vida uma pessoa desenvolva alguma doença. A geneterapia descobre a doença antes dela se desenvolver, o que é bom, porque existem doenças que são necessárias de cura antes dela se desenvolver, ou pelo menos não é bem cura, mas de um tratamento com o objetivo de cura, para que a doença não se desenvolva, como por exemplo o câncer. Olha lá, viu? Tema de prova. Vamos lá. De maneira que o tratamento ocorresse para que a pessoa ficasse livre da doença mesmo. O DNA, existe um DNA que é interessante. Se lembra daqueles introns e exons? Ocorre splicing e tal, você forma uma proteína específica? Pois é. Interessante. E 98 ou 99
de todos os genes, região intron, a região exon, a região que expressa 98 a 99%. É um deserto genético. Todas as características que nós temos, todas, nós não usamos. 98 a 99% de todos os genes existentes que poderiam ser expressos nos nossos cromossomos não são expressos. Só 1 ou 2%. Todas as características que nós temos fenotípicas só são 1 ou 2% dos genes, entre qualidades e defeitos. Para você ter uma ideia. O nome desse DNA se chama DNA lixo ou junk DNA. DNA, junk, J-U-N de navio, K, certo? J-U-N-K, junk DNA. Pode vir esse termo na prova. O que acontece? É um deserto genético sem expressão, porém essa enorme parte pode ser responsável pela produção de RNA não codificante de proteínas, certo? Como exceção, essa região ela não expressa características, mas que ela tem uma importância para a manutenção da célula, tem. Ela cria, até agora foi descoberto que ela cria um RNA chamado não codificante, ou seja, não codificante que não produz proteína, não é um gene propriamente dito. Olha o que acontece. Ele tem um termo, é NC de não codificante, NC-RNA. Vamos lá para a fotossíntese. Aliás, próxima aula, já são 17 minutos quase, viu? Agradeço a vocês, para quem assistiu essa aula, obrigado pela valorização das minhas videoaulas, por confiar em mim. Eu estou começando do zero, eu pego papel, explico, falo para vocês, faço explicações rápidas para que vocês entendam do assunto. Obrigado.